pessoal, eu sou a Thaís e componho a equipe de programação do Sesc Santo André. Olá, eu sou o educador Felipe e nós do Sesc Santo André proporcionamos experiências corporais e esportivas aos comerciários e o público em geral. Hoje, nosso bate-papo é com Ian Matos, atleta olímpico de saltos ornamentais. Ian participou dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e de campeonatos mundiais, além de 3 edições dos Jogos Pan-Americanos. E para compartilharmos essa história com vocês, escolhemos algumas imagens que retratam a trajetória do Ian, que tem a fotografia como hobby. Logicamente, o esporte estará em pauta, mas hoje falaremos também de outros assuntos que se relacionam com o universo esportivo. Seja bem-vindo, Ian! Obrigado, pessoal. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, de estar nessa roda de conversa. Meu nome é Ian Matos, eu tenho 31 anos, eu sou atleta da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais desde o ano de 2010, da seleção adulta, e eu sou atleta de saltos ornamentais há 20 anos, uma vida inteira aí no esporte. Bacana, uma vida inteira dedicada a esse universo esportivo. Bom, Ian, a fotografia ela eterniza momentos e emoções, mas também traz a perspectiva do fotógrafo, né? E o olhar para diversas temáticas. As suas fotos chamaram nossa atenção e trouxeram inspiração para essa nossa conversa. Então, nós escolhemos algumas delas, intitulamos e montamos alguns álbuns para dar início a essa nossa conversa. Durante a pesquisa sobre a sua carreira como atleta, eu fiquei impressionado com o seu lado artístico, algo que tem muito a ver com a modalidade. Mas também nos chamou a atenção o seu olhar social. E por esse motivo, demos destaque a esse tema. Escolhemos essa imagem não só pelo que ela imprime, mas também pela legenda, Criança Invisível. Ian, quais são os desafios de um menino que nasce na Ilha do Marajó e passa a infância e adolescência na periferia de Belém? Eu acho que é a questão da perspectiva. Outro dia eu estava conversando com amigos meus, falando que eu comecei a treinar com 11 anos de idade no campus de Educação Física da Universidade Estadual do Pará. Então, assim, eu fiquei dos 11 anos até os 15 anos treinando dentro de uma universidade sem saber o que era uma universidade. Eu não sabia que aquilo era uma universidade. Eu só fui ter contato só fui saber o que era universidade quando eu cheguei no ensino médio e que os professores começavam a falar que as pessoas tinham que estudar para passar no vestibular para poder ter para se formar, para ter algumas profissões. Porque as pessoas que eu tinha, que conviviam comigo e que moravam, que eram próximas a mim, eram pessoas que formavam no ensino médio e aí já começavam a trabalhar, Então, assim, eu não tinha essa questão da perspectiva, que a gente tem das pessoas que estão ao nosso redor, E eu vejo que para uma criança que mora, que nasce no Marajó e cresce ali no Marajó, a gente tem uma perspectiva pequena. Para uma criança que é de uma área periférica, seja de Belém, seja de qualquer outra área periférica do Brasil, a gente vê que os horizontes eles são muito fechados, Eles não são tão abertos. O meu pôde abrir por causa do esporte. Bacana, Ian. Acho que já aproveitando essa sua resposta, eu já pego o gancho aí para essa outra imagem, Essa próxima foto, ela ilustra a capital federal, que aparentemente é um momento de grande mudança na sua vida, Quando que o esporte se tornou essa possibilidade de ascensão social? Eu gosto muito de saltos ornamentais. Assim, é um esporte que eu amo, é a coisa que eu mais amo na minha vida. E para mim era muito bom estar ali todo dia, Tanto que minha mãe, quando queria me castigar com alguma coisa que eu fazia errado, o meu castigo era não ir treinar. Aquilo ali acabava com o meu dia, acabava comigo. Então, eu sempre andei muito na linha para o meu castigo não ser ir treinar. Eu não tinha medo de apanhar, eu não tinha medo de ficar sem dinheiro, eu tinha medo de ficar sem brincar. O meu medo, quando eu era mais novo, era de não ir para o treino. E eu sempre levei como uma diversão, sabe? Uma coisinha a mais. E aí eu comecei a participar, comecei a viajar, e quando eu estava já com 14 anos, eu comecei a receber um Bolsa Atleta, que era um auxílio do governo do estado do Pará. Então, assim, eu recebia R$ 800 a cada 2 meses, A bolsa era o valor de R$ 400 por mês. E eu lembro que na época o salário do meu pai era R$ 750 por mês. Então, assim, eu estava recebendo um pouquinho mais do que a metade do salário dele para eu estar, sabe, na piscina, e eu com 14 anos,
sendo que não tinha um amigo meu que recebia o que eu recebia e conheci algumas pessoas, amigas da minha mãe, que eram empregadas domésticas e que não recebiam esse valor também, né, na época. Então eu acho que ali a ficha caiu, assim, sabe? Que além de eu estar ali por gostar e por me sentir bem, eu tinha a responsabilidade, né, com o esporte, comigo, com a minha família, né, porque virou uma fonte de renda, né, pra gente. Eu tinha que, a única coisa assim que era obrigado a ter, que a bolsa pedia, era o plano de saúde, né? Então o plano de saúde eu pagava e dava para a gente teve a nossa qualidade de vida, ela aumentou um pouco na minha casa, né? E acho que só pensando também, né, de como o esporte modifica não só dessa questão que a gente diz de ascensão social, né, ou socioeconômica, né, mas dos valores, né, Ian, que o esporte traz através dessa questão da educação também, né, pelo esporte. Sim, é uma coisa que tá muito atrelada, né? Eu ainda vejo que o esporte, querendo ou não, ele ainda é um alienador de atleta, né? A gente que é atleta, como eu falei, eu sou atleta há 20 anos, é, e a gente se dedica tanto a uma coisa, é só aquela coisa, e às vezes a gente acaba não estudando tanto, não sabe, não dando tanta importância para a escola. E isso foi uma coisa que a minha família sempre falou, né? Quando eu mudei para Brasília, eu mudei para Brasília em 2007, e a minha mãe falava, olha, se tu não entrar numa universidade, tu vai voltar, porque o esporte a gente tem um limite, né? Então, meus pais sempre cobraram isso de mim. Eu não era um mau aluno, eu sempre fui muito bem na escola, né? Eu nunca tive dificuldade. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei um ano sem estudar, né? Porque eu queria participar das duas últimas competições da minha categoria juvenil. E só que depois tinha essa pressão dos meus pais e era uma coisa que eu queria também, né? Que era fazer a faculdade. Então, caminha lado a lado, né? Tem que caminhar o esporte, tem que caminhar junto com a educação, porque eles vão se complementando, né? E eu falo isso que é desde o esporte, a gente como criança, por exemplo, eu como recebi o Bolsa Atleta, eu era obrigado a estar na escola. Eu entrei num projeto social chamado Papo Cabeça, e eu tinha que estar matriculado na escola e tinha que estar com uma média boa, sabe, nas aulas. Então, existiam programas do governo que forçavam os atletas, né, as crianças a irem bem na escola. Então, eu acho que uma coisa ajuda a outra, sabe? Tem que complementar. Eu acho que a gente ainda falta fazer muito isso no Brasil, né? Usar o esporte como complemento à educação. E nesse segundo álbum, O Atleta, nós buscamos a representação do atleta de alto rendimento, né? E essa foto foi tirada no seu clube atual, Fluminense, e pelo nosso olhar, representa a busca pela perfeição do movimento esportivo. Ian, qual o caminho para a formação de um atleta dos saltos ornamentais? Olha, eu, eu ia falar coragem, mas acho que coragem não é a palavra certa, né? Quem me conhece sabe que eu sempre fui medroso, eu tive problemas sérios com alguns saltos, né? De travar, de não conseguir fazer, de me machucar e depois não querer fazer mais o salto. E eu convivi durante muito tempo com muitos atletas corajosos, né? Que eles iam, enfrentavam os medos, faziam os saltos, mas porque acontecia alguma coisa durante o caminho e aí eles decidiram deixar o esporte. E comigo foi diferente, né? Eu sempre fui muito perseverante. Então, tentei com um psicólogo, com a ajuda dos psicólogos, a enfrentar meus medos, meus técnicos me ajudaram. A gente teve estratégias de treinamento, né, para eu poder desenvolver tudo, né? Que os saltos ornamentais, ele é um esporte que hoje, né, eu tô no alto rendimento, eu tô treinando, eu faço um salto para 7,5 8, aí depois coloco ele para 9 e na terceira repetição, se eu não estiver prestando atenção, eu posso fazer ele para 3,5 4. Então não é um esporte monótono, né? A gente tem que estar a gente é desafiado o tempo inteiro, a gente precisa trabalhar muito a repetição, né? A gente precisa repetir muito o movimento para que ele fique na nossa cabeça, né? Para que fique no músculo. Então, o caminho para os saltos ornamentais, para ser um atleta de saltos ornamentais, é um caminho de perseverança. É um caminho de você tá treinando e o teu técnico fala, são 5 de cada. Aí você fez 5 e o técnico fala mais um, e mais um, e mais um, porque você não está acertando, então ainda não está conseguindo fazer bem o movimento.
E quando as pessoas falam, né, nossa, tem que ter muita coragem para pular do trampolim, para saltar da plataforma, tem que ter coragem. Mas acho que o principal é ser perseverante. Muito bem, e você perseverou muito bem, né? Nessa outra foto aqui, você foi eternizado no Parque Aquático Maria Lenk, né? Palco da Rio 2016, entrando para a história do esporte nacional. O que representou para sua família e para as crianças do Marajó ter um atleta paraense competindo nos Jogos Olímpicos, Ian? Eu acho que isso chega num ponto assim que é algo que eu sempre gosto de tocar quando a gente fala com as pessoas sobre diversos assuntos, que é a questão da representatividade, né? Eu sou de um local do Brasil, né, do norte do Brasil, que a gente tem uma população que ela é muito concentrada na cidade, né? As outras populações que tem são populações ribeirinhas e a gente não tem grandes nomes assim dentro do estado, né? Se você parar para pensar tanto na questão cultural do esporte, você vai ver uma pessoa ali que destoa, sabe? Então assim, é muita gente e a gente não vê que não tem essa representatividade do estado do Pará no esporte brasileiro. Então eu acho que assim é muito difícil um atleta chegar numa Olimpíada e é muito difícil um atleta do Pará chegar numa Olimpíada, né? Pelos diversos problemas que a gente tem ali no estado, né? Eu tive que sair de Belém aos 17 anos, aos 18 anos para ir para Brasília para poder treinar, né? Hoje estou aqui no Rio de Janeiro e infelizmente muita gente ainda tem que fazer isso, né? Deixar do estado para procurar condições melhores em outros lugares. Então, para minha família foi uma coisa muito boa, para os meus amigos que me acompanharam desde sempre foi bom, mas é muito legal assim quando eu volto para o Marajó e eu vejo as crianças lá e quando as crianças falam, não é que eu quero ser um atleta de saltos ornamentais, não é que eu quero ser um jogador de futebol famoso, mas eu quero estudar, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer os lugares que conhece. Então, essa questão da representatividade, eu acho que para mim foi o ponto assim principal, sabe? Bom, um dos temas mais relevantes associado ao atleta Ian Matos é a causa LGBTQIA+. Né? A gente tem esse recorte muito forte da representatividade quando a gente busca por Ian Matos. E pelo nosso olhar, essa foto que intitulamos Guarda-Chuva engloba os diversos grupos que não se sentem representados, né, pela heterossexualidade. E recentemente você participou da campanha da ONU denominada Livres e Iguais, que busca promover a igualdade. Como foi participar desse movimento? Olha, foi bem legal quando eles entraram em contato comigo, assim, eu fiquei super feliz, porque eu como atleta, às vezes eu queria fazer um pouco mais de coisa, né? Mas assim, eu tenho minha vida, eu tenho treino de manhã e de tarde, eu tenho a faculdade à noite, então a maneira que eu posso ajudar a sociedade, a maneira que eu posso ajudar a comunidade LGBT é dessa forma, sabe? É usando um pouco da minha voz, usando um pouco do espaço que eu tenho para a gente falar do assunto, né? Falar sobre de uma maneira positiva, né? Porque quando a gente tiver essa questão da sexualidade, ela ainda é um tabu para muita gente, né? E a gente precisa desconstruir, a gente tem que estar num processo de desconstrução, não só a respeito da sexualidade, mas da questão do machismo, do racismo, que são coisas que acabam se englobando, né? Uma encontra com a outra. E aí eu fiquei muito feliz de estar participando, né, dessa campanha da ONU. Foi, foi bem gratificante ali, né, poder estar colocando a minha voz, né? E mais uma vez fazendo parte de representando, né, uma comunidade que é bem pequena e que sofre bastante. No meio esportivo, você acredita que tenha se tornado uma liderança dessa causa, Ian? Eu creio que sim, porque, como eu falei, né, a gente que é atleta, a gente fica muito focado no treino, competição, medalha. O esporte ele acaba alienando a gente um pouquinho, né, para as coisas que estão assim da sociedade e que querendo ou não a gente quando precisa se posicionar para algum assunto a gente tem que ter uma base. E eu acho que eu tenho uma boa base para falar sobre a questão da sexualidade no Brasil, da questão do esporte e a homossexualidade. A gente ainda tem aqui no Brasil muito atleta que está no armário, que tem medo de perder patrocínio,
Só que eu aprendi assim que cada pessoa é uma pessoa, todo mundo tem uma história e a gente tem que respeitar, né? O que eu posso fazer é conversar, posso estar me usando de exemplo para mostrar que muita coisa positiva pode acontecer quando você se aceita e quando você se aceita e fala, tá bem, entendeu? Tá tudo bem ser do jeito que eu sou, eu nasci assim e, e dentro do esporte é bom porque a gente que é atleta, a gente tem uma certa visibilidade, né, do que se fosse uma outra pessoa normal. Legal. Pensando em visibilidade, né, essa próxima foto que a gente colocou em destaque, ela traz a beleza em um momento de solitude. E como que é ser um atleta dos saltos ornamentais e no país do futebol? É, é bem diferente, né? Por exemplo, lá no estado do Pará, o Pará é o segundo maior estado do Brasil, só que só tem uma piscina de saltos ornamentais, né? Que é na capital, em Belém. Aqui no Rio de Janeiro tem duas piscinas, que é onde eu treino no Fluminense e no Maria Lenk. Então, assim, não é um esporte que é um esporte acessível. Acessível que eu falo de... Você só precisa de uma sunga para treinar. Tinha um amigo meu, quando eu treinava, que era mais novo, que treinava de cueca às vezes. É, a gente só precisa da sunga ali, o técnico falando as coisas, mas não é uma piscina que tem em qualquer lugar, né? E não é um esporte que é comum, você não vê na televisão, você não vê em filme. Então, quando eu falei que eu queria fazer saltos ornamentais, muita gente não conhecia, muita gente ainda não conhece saltos ornamentais, né? Tem gente que pergunta, é aquele com a vara? Aí eu falo, não, não é com a vara, é o que é na piscina. Aí quando a gente fala na piscina, todo mundo fala, nossa, que legal, eu não teria coragem. Então, eu me sinto muito privilegiado, né? Falo que faço parte de uma galera do esporte que é edição limitada, né? Que são pouquíssimas pessoas que fazem os saltos ornamentais no Brasil. E, e fico bem, bem feliz, assim, sabe? De ter escolhido um esporte. Na verdade, o esporte que me escolheu, né? Porque eu tentei fazer futebol quando era mais novo e não levava jeito, de jeito nenhum. Brincava na rua, não tinha jeito. Fiz uma escolinha durante uns meses, junto com saltos ornamentais, mas não adiantou, né? Mas eu vejo que ainda prevalece essa hegemonia do futebol, né, no país. Só que, assim, futebol masculino, né? Quando se trata do futebol feminino, o Brasil definitivamente não é o país do futebol. E é isso, Peraí né? que E acho que fica de fato essa provocação, né? Porque a gente acaba caindo, né, para modalidades que são hegemonicamente masculinas, né? E as que não são carregam esse estereótipo, né? Sim, sim, com certeza, né? A gente, querendo ou não, acaba trazendo é, preconceitos, né? Porque a gente quer para os nossos filhos, para as crianças, a gente acaba, de certa forma, excluindo, né, muita gente de certas modalidades por preconceito e a gente acaba perdendo talento, né? Por exemplo, as pessoas acham que todo o bailarino é homossexual, todo cara que vai dançar vai fazer o balé homossexual. Na ginástica olímpica, na ginástica artística, né, também tem uma modalidade que tem uma carga de preconceito muito grande quando meninos querem fazer. Então, assim, você imagina que a gente acaba perdendo talentos gigantescos por conta de preconceito, que as pessoas não querem aceitar que aquilo ali é só uma modalidade esportiva e que não vai transformar o filho delas em uma coisa que ele não é. este álbum tem apenas uma foto, que traz um sentido de continuidade, de um caminhar a ser percorrido. Ian, imaginando que você está em uma estação, qual seria o destino deste trem? Eu acho que o meu destino vai continuar sendo na beira da piscina. Como atleta, como atleta de saltos ornamentais, a gente tem muita possibilidade, né? Eu tenho amigos que foram para a Europa para trabalhar em circos, eu tenho amigos que estão na China, na Ásia, trabalhando como atletas circenses, fazendo show. Eu tenho amigos que estão ganhando uma fortuna estavam ganhando umas fortunas nos cruzeiros da Royal Caribbean, fazendo show também, ganhando em dólar. Só que eu quero estar na beira da piscina, sabe? Eu quero ser técnico, eu estou terminando educação física. Eu acho que o esporte me deu muita coisa e eu acho que assim eu tenho um dever de retribuir, né, para a sociedade.
porque se não tivesse sido o esporte, o apoio que eu tive até hoje, eu não ia ter tido todas as coisas que eu consegui, eu não ia ter tido as experiências que eu tive. Então eu acho que eu não estando na beira da piscina ia ser um desperdício muito grande assim para o esporte brasileiro, né, que é uma comunidade muito pequena, a comunidade de saltos ornamentais. Bacana. E como você vislumbra o esporte de alto rendimento pós-pandemia? A gente tá num momento, né, que tá bem oscilando, né? Tem amigos meus na Itália que já estão participando de algumas competições. Eu vou ter os treinos em 2 semanas. Meus amigos de Brasília ainda não estão treinando. Eu acho que a gente vai ter que seguir protocolo, né? As pessoas têm que seguir protocolo, a gente tem que se cuidar. Mais uma vez, eu não posso colocar o esporte na frente da saúde, né? Então, a gente que é atleta, a gente tem que pensar na gente também, né? A gente tem que ter os objetivos, tem as competições, só que a gente precisa pensar na saúde, porque o coronavírus não é uma lesão que eu posso sofrer, é uma coisa que eu posso ter e posso não acontecer nada comigo, mas eu posso fazer com que uma outra pessoa morra. Então é uma situação muito complicada, porque no meu ver, com a questão da pandemia, né, essa pandemia, ou você morre ou você acaba virando, sabe, até um assassino, porque você pode matar outra pessoa. Então assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, daqui para frente. Verdade. Bom, ficamos por aqui então. Esse foi o Em Pauta com o Ian Matos. Obrigado pela participação e oportunidade de compartilhar sua história inspiradora com o público, Ian. Muito obrigado de estar participando. Eu estou muito feliz de estar podendo dividir essas experiências e poder estar aprendendo também com vocês. A gente agradece, Ian. Até breve.